Muito bem, voltamos à nossa pauta dessa manhã. Vamos seguir. Há um pedido de sustentação oral, embora seja gravado, nós vamos fazê-lo. É o item 109, é da minha relatoria. Esse contribuinte é Duke Energy International. É Geração Paranapanema S.A. Esse contribuinte tem um processo que vai haver sustentação oral gravada, o item 109. E tem também um processo do mesmo contribuinte no item 110. Para esse, não foi solicitada sustentação oral. Eu não sei se o patrono, quando fizer a sustentação oral gravada, vai se referir a esse outro processo. De qualquer maneira, eu vou seguir a pauta fazendo o item 109 primeiro, que é o processo final 2008-62. Então, Marcos, você vai trazer a gravação já do vídeo, faz depois, hein? Do vídeo gravado. Presidente, o senhor vai relatar ou já foi direto à sustentação? Não, eu vou relatar, sim, mas acho que se quiser ir trazendo o contribuinte... Já está pré-preparado aqui. Tá bom, deixa eu fazer um breve relato disso aqui, então. Já disponibilizei o voto, é o 2008-62. Tá. Deixa eu ver isso aqui. Tem um microfone aberto aí. O processo já está disponibilizado. É o seguinte. Despacho decisório, ratificou o entendimento da Derati negando o reconhecimento do pedido. Foi dito lá que já tinha sido integralmente utilizado o valor pleiteado. O contribuinte interpôs manifestação de conformidade dizendo o seguinte: ser apurado imposto de renda na fonte de trabalho assalariado relativo ao período da terceira semana de abril de 2004, no valor de R$372 mil, daí. Por equívoco, em sua DCTF, segundo trimestre de 2004, constou o valor de 503, o devido imposto de renda na fonte, valor que foi efetivamente recolhido, pagamento indevido. Ao perceber que realizou o pagamento de 503 e não de 372, apresentou PERDICOM pedindo 630 mil, como rendimento apurado com a diferença de imposto de renda. Como havia declarado também equivocadamente na DCTF o mesmo valor de 503 mil, o sistema não reconheceu o valor. Entretanto, o item 5 do meu resumo aí, ele disse na manifestação que o valor devido efetivo era 372 e não 503, então teria 130. O equívoco está em um dos valores do item 6. O equívoco estaria, ou está, em um dos valores de imposto de renda na fonte, que compõe o total de 372 mil, exatamente no valor de 222 mil declarado na página 11 da DCTF, quando o valor ali seria 91. Então, ele está dizendo, esse total de 503 para 372 tem origem no item específico de 222 para 91. Tirando esse valor do outro, dá exatamente o 130. Diz lá, com essa diferença de 222 declarado e recolhido e realmente devido era 91, que continua dando 130. Diz ainda o contribuinte que o engano é facilmente identificável pela análise dos documentos. Ele retificou a DCTF e conclui dizendo que teria direito a esse valor. Não foi reconhecido, a DRJ também não concordou com a manifestação do contribuinte e negou provimento. E aí ele trouxe o recurso voluntário. Marcos, se quiser trazê-lo aí para a gente ouvir, vamos lá. Senhor presidente, conselheiras e senhores conselheiros. Como visto, em discussão, um pagamento a maior do IR-fonte decorrente de retenções feitas por ocasião de rescisão de contratos de trabalho. Aqui é uma questão relativamente simples e a própria contribuinte confessa que houve aqui erros na declaração desses valores na sua DCTF. E aí ela fez a retificação da DCTF e aportou ao processo diversos documentos comprobatórios desse indébito que ela faz jus. Ocorre que o acórdão recorrido, ele se prende muito em questões formais. Declaradamente, ele se incomoda com o fato de que a retificação da DCTF, ela só veio após o despacho decisório. E também contesta o fato de não ter havido a consequente retificação das DIRFs. Trata vênia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, essa já é uma questão superada no âmbito do CARF. Há diversos precedentes, inclusive dessa colega turma, no sentido de que a busca pela verdade material possibilita o exame de outros documentos
inclusive retificação da CTF após o despacho decisório. Eu cito aqui um acórdão dessa turma, o 004-112 nesse sentido, também da Câmara Superior, o acórdão 004-902, ambos no sentido de que, ainda que tenha havido a retificação a posterior da CTF, deve ser aceita e, principalmente, é cabível ao contribuinte trazer, coligir outros elementos de prova que vão evidenciar o direito alegado no processo. E aqui é uma questão interessante, porque o acórdão recorrido, apesar de ele dizer que não haveriam provas hábeis e idôneas, ele não vai no detalhe de examinar toda a documentação trazida pelo contribuinte. E o contribuinte trouxe uma farta documentação, há dezenas, centenas de documentos no processo que não foram devidamente examinados. Então, o que há de concreto no presente processo é uma efetiva prova que dá segurança de que aquele equívoco cometido na primeira DCTF, no erro de cômputo do IR-fonte devido, foi totalmente justificada, comprovada, de forma a trazer liquidez e certeza ao crédito pleiteado pelo contribuinte. Então, com essas breves considerações, o que se requer aqui é o provimento do recurso, ou, no mínimo, que se determine uma diligência, ou até mesmo a nulidade da decisão recorrida, para que ela faça o exame pormenorizado de todos os documentos trazidos no processo. Com essas considerações, meu muito obrigado pela atenção. Está sem microfone, Ciccone. O Iago não me cortou. Não, eu me esqueci realmente do microfone. Eu fechei para ouvir o patrono, acabei me esquecendo. Vamos lá, começa outra vez, rapidamente. Há um pedido de nulidade da recorrente por não análise da documentação, que, aliás, o patrono acabou dizendo agora na gravação do vídeo. Sobre isso, falarei mais à frente, tendo em conta que apreciarei e analisarei uma a uma as provas, que ele acabou de se referir, encartadas pela defesa, e vou verificar eventual prejuízo que possa ter ocorrido. Pois bem, a lide tem apenas um cenário. A recorrente alega que recolheu fonte, código 0561, sobre rendimentos do trabalho assalariado de seus empregados demitidos na terceira semana de abril de 2004 em montante superior ao efetivamente devido. Na dedução da recorrente, o montante devido seria R$ 372 mil quebrados. E indevidamente foi declarado em DCTF e recolhido o valor de R$ 503.637,20. Com isso, se eu dizer ainda, teria nascido um direito creditório, um débito de R$ 130.952,08. Ainda no exprimir da interessada, esse número teria origem na informação equivocada que inseriu na DCTF do período quando inseriu a título de fonte sobre as verbas rescisórias o importe de 222 mil. Esses valores são todos oriundos de verbas rescisórias. Há vários empregados demitidos naquele período. Isso aqui é uma empresa de concessionária de energia elétrica, Geração Paranapanema. Então, essas verbas rescisórias somaram 222 mil declarado na página 11 da DCTF, o imposto de renda lá. Quando o valor apurado deveria ser, ou seria 91 mil, o que leva à mesma diferença quando juntam com os outros valores de fonte, que são informados em DCTF. Aqui são só, esse valor de 222 são só das verbas rescisórias, e o 500 e pouco, quando junta outras retenções na fonte. O mesmo código 0561. Finaliza a contribuinte que o valor de R$ 222 mil corresponderia, na verdade, ao valor líquido das rescisões trabalhistas da terceira semana de abril de 2004, que foram pagas a 12 ex-funcionários e que, efetivamente, o valor do imposto de renda na fonte de tais verbas rescisórias seria de R$ 91 mil. A DERAT indeferiu o pedido por entender que os valores estavam devidamente alocados à DCTF e, portanto, indisponíveis. Já a DRJ pontuou que, aspas, as informações de retenção na fonte através das DIRPs, original e retificador, não foram objeto de retificação. Os elementos trazidos em relação às restrições trabalhistas não demonstram que a alteração de valores teve consequências nas declarações fiscais, senão na DCTF, intempestivamente retificada, ao menos na DIRF que fora retificada, mas não nesses valores. Então, a DRJ disse que o DCTF não batia, a DIRF também não foi retificada e foi retificada, mas não nesse valor. Diz mais, que não bastam demonstrações das restrições contratuais se essas não resultam em alteração na somatória dos débitos, de forma que esses resultem em valor inferior ao recolhido pela recorrente. Dessa forma,
não existe qualquer elemento de convicção que confirme razão à manifestação de inconformidade pelo qual o direito creditório não foi reconhecido. Postos os fatos ao voto. Primeiramente, não há dúvidas de que, quando da análise do pedido de repetição de indébito via compensação, corretamente agiu a DERAT, ao indeferi-la, posto que os recolhimentos informados estavam todos alocados às CDF transmitidas, portanto, indisponíveis. Já por ocasião da manifestação, da análise da manifestação de inconformidade, apesar de já ter sido retificada a DCTF, a DRJ entendeu que o procedimento era intempestivo e não havia provas do alegado. Data vênia, discordo e penso de forma oposta, e explico. Como bem salientado pela recorrente em suas peças recursais, os elementos de prova juntados são robustos e pertencem aos registros escriturais da contribuinte. Por isso, não podem ser desprezados. Muito mais porque, em muitos deles, as rescisões contratuais, há a presença, inclusive, do sindicato da categoria dos empregados participando do processo de homologação das verbas, o que dá aos mesmos maior valor probatório. Em outras palavras, entendo que os documentos juntados deveriam ter sido analisados, sim, pela decisão recorrida, como, aliás, reclamou a recorrente seu recurso voluntário, requerendo a anulação do acordo de primeiro grau por essa omissão, e voltou a falar na tribuna agora virtual, né? Pois bem, analisando um a um os documentos encartados como prova, e por amostragem, os valores informados pela contribuinte em relação à terceira semana de abril de 2004, referentemente aos pagamentos de verbas rescisórias e imposto de renda na fonte sobre tais rubricas, vejo que razão cabe à recorrente. Para melhor visualização, recorte-se os valores em foco que compõem o cenário. 503 mil, código 0561, declara em DCTF, quando deveria ser 373. Depois, dentro desses valores, teria 222, que seriam verbas rescisórias, que o contribuinte disse que, na verdade, deveriam ser só 91 mil, e subtraindo um do outro, dá exatamente a mesma diferença, né? Feita essa esquematização, fica claro que os argumentos da recorrente têm consistência, ou seja, efetivamente teria recolhido como imposto de fonte de 0561 relativamente às rescisões contratuais de 12 de seus empregados ou ex-empregados, na terceira semana de abril de 2004, um valor de 222.606,58, quando deveria ter recolhido outro, 91.654,50, restando ver se os documentos que lastreiam tais ponderações são confiáveis e chancelam o alegado. Nesse ponto, a resposta é positiva, isto é, a robustez nos documentos encartados pela recorrente para provar o quanto alegou e principalmente demonstrar o indébito que busca ver reconhecido como direito creditório, apto a contrapor os débitos e sua responsabilidade perante a Fazenda Federal e a compensação do PERDICOMP 0982. A planilha elaborada pela recorrente bem resume os dados. Então, está aí a planilha que ela fez e eu conferi isso aqui um por um com os documentos. Para gerar essa planilha, foram retirados dados dos seguintes documentos encartados pela recorrente: folhas de pagamento, então, aí as fichas, as folhas, fichas financeiras dos empregados e termos de rescisão de contratos de trabalho, DIFES retificadora transmitida pela recorrente. Pois bem, amostralmente, esse relator cruzou os dados dos documentos com a planilha resumo acima reproduzida, tendo encontrado consistência nas informações relativas ao funcionário Marcelo Folhestais, ao funcionário Diogo Folhestais, ao funcionário Dorival e ao funcionário Durval. Informações que confluem exatamente para o relatado na manifestação de inconformidade e no adendo a ela apresentado, que detalha os valores de R$ 222.091 mil líquido recebido pelos empregados e respectivo imposto de renda na fonte. Ou seja, lembrando que a recorrente disse que esse 222 mil era o valor líquido e não fonte. O fonte era 91 e ele pagou 222, por isso que dá a diferença. Então, está aí os valores. Olha, Marcelo, fonte de 3 mil, lá na frente está explicando como é que chegou, até chegar lá embaixo, a somatória das rubricas. 222 mil como valor líquido recebido por esses 12 empregados, sendo que desses 222 mil já tinham sido subtraídos, o valor bruto era maior, 91 mil reais a título de fonte, fora os outros descontos, como previdência, etc. Desse modo, ao inverso do entendimento da decisão de primeira instância, penso que a farta documentação juntada é robusta, contemporânea aos fatos, e além de fazer parte do acervo escritural da recorrente, tem, em muitos casos, a participação de terceiros, no caso do sindicato, como eu já falei. Afastado o óbvio imposto pela decisão a qual no que tange as provas trazidas pela interessada, resta ver se o fato de a DCTF ter sido retificada posteriormente à ciência impede o reconhecimento. Contrariamente a essa posição de... Bom, eu vou falar do parecer lá do nosso conhecido parecer, né? Que eu aceito a DCTF, que é o parecer normativo POSIT 2, e eu vou lá na frente, já nas folhas 11. Finalmente, uma palavra final acerca da posição externada na decisão a qual afirmar que, aspas, os elementos trazidos em relação às restrições trabalhistas não demonstram que a alteração de valores teve consequências nas declarações fiscais, senão na DCTF intempestivamente retificada, ao menos na DIRF que fora retificada, mas não nos valores relativos ao trimestre em análise, o acordo da DRJ Folhestais. Sobre isso,
Assim se manifestou e esclareceu a contribuinte. Eu trago aí a fotografia. Diz lá, a peticionária esclarece que constam na DIRF valores superiores ao valor de fonte no termo de rescisão. Isso porque a participação nos lucros e resultados foram apurados e pagos em momento posterior à rescisão. Assim, o imposto de renda por sua participação dos lucros não foram englobados no pagamento de fonte realizado em 22/4, objeto do pedido de restituição. Então, há uma diferença sim, porque tem outras rubricas lá dentro. Volto agora a me manifestar sobre o pedido de nulidade suscitado pela defesa. E nesse ponto, eu trago o artigo 282, que quando se decide a favor do interessado, não há que se pronunciar sobre a nulidade requerida. Concluindo, em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se robustecerem estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, de modo que afasto definitivamente o óbvio ao reconhecimento do direito creditório aqui pleiteado e voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$130 mil e homologar as compensações intentadas no pé de compra final 0982, folha 7/11, no valor de R$129. Por quê? Porque é um valor de R$ 1.296,56, que está sendo tratado exatamente no processo, outro processo, que é o item seguinte, o item 110 da pauta, e que compõe a somatória dos dois, compõe exatamente o direito creditório de R$130 mil. Então, julgando esse, nós já estamos automaticamente julgando o outro, porque é exatamente igual, apenas essa parte final na compensação, que aqui é de 129.655,52 para 130.952,08 de direito creditório. Esse remanescente fica exatamente no outro processo, que nós já estamos automaticamente julgando aqui, a não ser que os companheiros, colegas de bancada queiram que eu faça o relato daquele também. É o meu voto. Dúvidas? Unânime, dado o provimento, na forma dos dois processos, né? Que são exatamente, agora estou lembrando, por isso que o patrão nem fez defesa. O outro é exatamente igual, é apenas esse valor residual de compensação. São julgados os itens 110, 109 e 110. Vamos para mais um agora. Voltando, item 101 da pauta, relatoria do Conselho Pagano. Banco do Brasil, Pagano. Ok, Pagano? Então vamos lá, microfone. Estão me escutando agora? Perfeito. Já está na base, viu, presidente? Então vamos lá, começa o relato e o voto. Depois vamos para o almoço. Bom, é o recurso voluntário, interposto face ao... Está dando eco, né? Sim, mas tá bom, dá para ir, vai. É o recurso voluntário, interposto face ao acordo da DRJ que manteve o despacho decisório, que não reconheceu o crédito de pagamento devido ao maior IR-fonte. Trata-se de declaração apresentada pela recorrente em epígrafo meio da pede de compra, pela qual pretende o reconhecimento de direito creditório representado por pagamento devido ao maior, monta de 80 mil aproximadamente, decorrente de pagamento de IR-fonte, código 5706, relativo ao período de apuração 5 do CA 2003, para utilização na quitação de débito de PIS, período de apuração de setembro de 2007, no valor de 128 mil aproximadamente. O despacho decisório não homologou a compensação declarada sob a fundamentação de inexistência do crédito informado. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para ler aqui. Eu vou passar o voto, presidente. Qualquer coisa eu voto o relatório. Pode ir. Entendi. O recurso voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A matéria dos autos é relativa à compensação e reconhecimento de crédito de 80 mil reais aproximadamente, de crédito de pagamento devido ao maior de IR-fonte. Receita 5706, relativa ao período de apuração do 5 do CR 2003, para utilização na quitação do débito de PIS, período de apuração de setembro de 2007, no valor de 128 mil. Os prazos decisórios veio acordo recorrido não reconheceram o crédito devido a ter considerado que a recorrente teria pago o valor do imposto do IR-fonte em atraso, em 3 de novembro de 2003, no valor de 5.599.000, aproximadamente, sem quitar integralmente os acréscimos legais a título de juros e multa de mora, a imputação proporcional.
Em seguida, vem a recorrente informar que os juros e multa de mora que ensejaram o não reconhecimento do crédito nesse processo em epígrafe foram exigidos por meio do auto de infração em trâmite no processo de 2007, final 2007-16, no qual, após a revisão de ofício feita no processo do lançamento, a fiscalização verificou que a recorrente tinha quitado integralmente os valores dos juros e da multa e decidiu cancelar totalmente o auto de infração. Afirma que os acréscimos legais motivadores do não reconhecimento do crédito objeto destes autos são provenientes do processo administrativo do final 2007-16 e, após impugnar o auto de infração do outro processo de final 2007-16, apresentou recolhimento do montante de R$ 1.177.841,15 centavos, sendo que 0,19 de multa e outro e 152 aproximadamente de juros. Alegou também que, na impugnação do outro processo, sustentou que, para fins de cálculo dos acréscimos legais, deveria ser considerada a data do efetivo pagamento do JCP aos acionistas e não a data do reconhecimento da despesa, conforme o entendimento fiscal previsto no auto de infração. A DRF, ao analisar a impugnação da recorrente oferecida no outro processo, fez a revisão de ofício e entendeu por bem reconhecer a integralidade da conduta da recorrente, a regularidade da conduta da recorrente e declarar a nulidade do auto de infração, cancelando a exigência dos créditos exigidos, tendo em vista o pagamento integral de tais valores a título de multa e juros de mora. Afirma a recorrente que a decisão relativa à revisão de ofício proferida no processo de final 2007-16 reconheceu ter ocorrido o pagamento maior do imposto e, para comprovar tais alegações, juntou aos autos cópia do auto de infração, da impugnação e da decisão que fez a revisão de ofício do lançamento e decidiu cancelar a autuação. Pois bem, de fato, ao analisar os documentos apostados aos autos pela recorrente, verifiquei que o exato valor da multa e dos juros de mora, que foram óbices para o reconhecimento e não homologação do crédito objeto desses autos, estavam sendo exigidos por meio do auto de infração no processo administrativo de final de 2007-16. Naquele processo, foi proferida a decisão, uma revisão de ofício, confirmando que a recorrente recolheu totalmente o valor do imposto, da multa e dos juros de mora, cancelando o auto de infração. Também, na mesma decisão, foi confirmado que a recorrente teria feito o pagamento maior do imposto e que deveria ser requerido o crédito por meio de perde-compra, DOC 2 do recurso voluntário. Vejamos a parte da decisão que nos interessa. Abre-se aspas, item 7. Quanto à solicitação de devolução do valor recolhido a maior, deve a contribuinte fazer uso do programa de pedido eletrônico de ressarcimento ou restituição e declaração de compensação, perde-compra, ou a impossibilidade de sua utilização do formulário de pedido de restituição, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 3º da Instrução 600 de 2005. Assim, diferentemente do que fundamentado no via acórdão e no despacho decisório, no processo de final de 2007-16, a multa e os juros de mora foram considerados totalmente quitados, o que nos leva a crer que a tese defendida pela recorrente de que, para fins do cálculo dos acréscimos legais, deveria ser considerada a data do efetivo pagamento de JCP aos acionistas e não a data do reconhecimento da despesa. Ademais, a decisão proferida no processo de auto-infração confirma que a recorrente quitou a multa e os juros de mora incidentes sobre o imposto de renda de julho de 2003, pago em atraso. Desta forma, tendo em vista que a decisão que analisou especificamente a multa e os juros de mora incidentes sobre o R-fonte, pago em atraso, afastou o fundamento do despacho decisório do via acórdão recorrido para não reconhecimento do crédito. Entendo que o crédito de pagamento devido ao maior de R-fonte requerido pela recorrente deve ser reconhecido. Esse restou comprovado no processo de final de 2007-16 que pagou integralmente os acréscimos legais. Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do recurso voluntário e dou provimento para reconhecer o crédito de 80.091,81. Então, o que aconteceu aqui, presidente? Acho que ficou mais fácil. A recorrente pagou o IR-fonte em atraso e ela entendeu que pagou a mais, depois que ela quitou o imposto. Aí veio a DRJ, né, a DRF, fez a imputação proporcional e falou, não, você não pagou totalmente o débito, então, como você não pagou totalmente o imposto em atraso naquela época, incidindo multa e juros de mora, esse valor aqui que você está pedindo de pagamento da maior de R-fonte não existe. Só que, paralelamente a isso, a fiscalização lançou um auto de infração exigindo exatamente a multa e os juros
sobre esse imposto que foi pago em atraso, do IR-fonte. Vocês vão abrir o auto de infração, vocês vão ver que é exatamente o valor, exatamente isso. Inclusive está escrito no auto de infração, multa e juros em atraso. Aí, após a impugnação, a fiscalização analisou naquele processo e falou assim, não, realmente, ela pagou, ela fez o pagamento integral, mesmo tendo pago o imposto em atraso, depois, quando ela quitou lá o valor de 1.700.000 alguma coisa, ela fez o pagamento integral dos juros e de multa e decidiu cancelar o auto de infração, que é exatamente o valor que está em discussão, tanto no despacho decisório, como no acórdão da DRJ aqui, que tinha sido feita a imputação proporcional, dizendo que não havia sido pago integralmente o imposto em atraso. Então, se naquele processo está comprovado que houve o pagamento integral do imposto, com os acréscimos legais, logo aqui também eu entendo que tem que ser homologada a compensação, pelo simples fato de que a imputação proporcional feita no despacho decisório e no acórdão recorrido neste processo está equivocada, tá? Com base na decisão proferida no auto de infração. Perfeito, Pagano. Alguém tem dúvida? Marco? Estou olhando o processo aqui, essa questão aí do outro processo, ele trouxe em peça recursal, né? Mas não sei se isso é o bastante para elidir a questão que esse pagamento... Porque a decisão da DRJ, o Pagano, feita lá em 2011, na memória dela lá, ela entendeu que esse débito aí, que envolvia esse auto de infração, um auto de infração eletrônico, saldo a pagar, que ele pagou a menor, não ficou bem claro que ele pagou a maior. Está lá, está aqui, achei, mérito. Então, foi recolhido a maior, o valor de 80, 0,91, 81, isso aí, tá a razão. Ok, Marco? Ok. Alguém mais quer se manifestar? Então, eu pagando sua informação, é provimento parcial ou integral? É integral, é o valor integral. Pessoal, a gente vai almoçar um pouco mais cedo hoje, e a gente volta um pouco mais cedo. Tem algum problema para vocês? Não? Não. Então, nós vamos encerrar, a gente volta 15 para as 2, para não atropelar o final da tarde, a gente sai um pouquinho mais cedo e volta mais cedo. Janaíne, muito obrigado, vamos para almoçar, voltamos 13h45.